Olá, graça e paz do Senhor nosso Deus. Amém. Palavra do Senhor para a nossa meditação. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 5 e 6. A palavra nos diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Amém? Queridos, comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? Bom, buscamos aqui uma definição do que é ter comunhão com Deus, e essa definição nos diz assim: comunhão com Deus é a intimidade que o cristão desfruta com o Pai, ou seja, com Deus, né? E que o leva a usufruir de uma vida espiritual plena e abundante. Bom, tudo isso que acabamos de ouvir aqui sobre comunhão nos é possível mediante o sacrifício, né, do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário e da ação, ou seja, por intermédio do Espírito Santo que em nós habita, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Louvado seja Deus. Mas falando sobre comunhão com Deus, eu entendo que ter comunhão com Deus é andar com Deus, é caminhar com Deus. Gênesis capítulo 5, se eu não me engano, verso 24, nos fala sobre Enoque. E lá diz que Deus se agradou de Enoque, do modo de vida de Enoque. E um dia, então, Deus tomou Enoque para si, ou seja, arrebatou Enoque. Mas o que Enoque fez para alcançar a graça de Deus e ser por ele arrebatado? Bom, creio eu que Enoque tinha uma vida de oração. Enoque tinha intimidade com Deus, ou seja, Enoque andava com Deus. E Deus então se agradou do modo de vida de Enoque e o tomou para si, ou seja, o arrebatou. Um outro exemplo que podemos citar de um homem que andou com Deus, que andava com Deus, que agradava em Deus, é o exemplo de, se eu não me engano, eu anotei aqui, de Eliseu, né? O profeta Eliseu, que era reconhecido por onde quer que andasse naquela época, onde, qualquer lugar que Eliseu ia, ele era chamado de homem de Deus. 2 4, verso de número 9. Eliseu, então, era chamado de homem de Deus porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus. E o seu testemunho da presença de Deus em sua vida era um testemunho real. Um outro personagem bíblico que podemos citar aqui sobre comunhão com Deus é o exemplo de, se eu não me engano, Abraão, né, o pai da fé, mas que foi chamado pelo próprio Deus de amigo. Abraão foi reconhecido e chamado de amigo de Deus. Lemos isso lá em Tiago 2:23, né, quando Abraão foi reconhecido como amigo de Deus. Irmãos, o que nós temos feito na presença de Deus? Nós temos andado com Deus, nós temos procurado a presença de Deus, temos procurado ter intimidade com Deus. Como está a nossa comunhão com Deus? Pergunto para mim mesmo, como está a minha comunhão com Deus? E a sua comunhão com Deus, como está? É algo a se pensar, né? Porque nós devemos buscar
ter comunhão com Deus, ter intimidade, ser íntimos de Deus. E isso se faz através da oração, né? Do jejum, acima de tudo, da fidelidade a Deus, da obediência a Deus. E esses homens que aqui foram citados, né? Enoque, Eliseu, Abraão, eram homens que tinham intimidade com Deus, mas que, acima de tudo, eram obedientes a Deus. Aprendamos, então, a ter comunhão com Deus através da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Procuremos ser fiéis e obedientes ao Senhor e buscar ter comunhão com Ele, não somente no momento de oração, mas em todos os momentos de nossa vida. Aliás, nós temos que ter uma vida de oração, né? O apóstolo Paulo escreveu, né, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, fazer de cada minuto, de cada momento de nossa vida, uma oração, um momento de oração, andar em oração. Isso também é ter comunhão com Deus. Busquemos, pois, a comunhão com Deus, meditemos nessa pequena mensagem e procuremos ser fiéis a Deus em tudo. Amém? Louvado seja Deus. Um forte abraço na gloriosa paz do Senhor.